amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para cultuarmos ao Senhor, mesmo que à distância ainda, mas sabemos que estamos unidos em espírito, pois temos o mesmo propósito de louvar ao Senhor, cada um na sua casa, mas que o nosso louvor chegue ao Senhor e que o Senhor fale conosco, que o Senhor edifique as nossas vidas mais essa vez e que o nome dele seja louvado e glorificado acima de tudo. Amém? Você crê nisso? Eu quero te convidar a entender que é um privilégio nosso louvarmos ao Senhor. É um privilégio. Então, vamos desfrutar bem dessa oportunidade. Nós vamos iniciar esse culto com uma palavra de oração do nosso querido irmão e amigo, pastor Guilherme Clavin. Boa noite, irmãos da Igreja Batista do Jardim Marajoara, que é o pastor Guilherme falando, filho da Meire. Isso é um privilégio hoje poder fazer essa oração com os irmãos, pedindo a direção de Deus para mais esse culto, mas antes eu gostaria de só compartilhar 3 versículos da Bíblia. Salmo 100, de 1 a 3, diz o seguinte: Aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que os irmãos tenham um bom culto, né? E como diz aqui o versículo 2, né, fala: prestem culto ao Senhor com alegria, né? Que possa ser mais um momento de alegria e os irmãos possam prestar esse culto de louvor a Deus com alegria no coração. Vamos orar? Deus, obrigado por esse privilégio que, a Deus, os irmãos agora têm, Deus, de poder prestar esse culto de louvor ao Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor esteja aceitando o louvor, a adoração dos irmãos ali agora, Senhor Deus, que tudo que for realizado possa ser para a honra e glória do Teu nome, que o Teu nome possa ser honrado, glorificado e que as nossas vidas possam ser edificadas pela Tua palavra, que será cantada, lida e pregada, Deus. Que o Senhor nos edifique, conforte e confronte também os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, eu oro. Amém. Um bom culto, irmãos. Fiquem com Deus.
Boa noite, irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou com muita saudade de todos. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Deus abençoe. Um dos piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história humana. Sim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar? Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor e vida. Mas aí vai o problema. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são o resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus, não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha de você, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é a sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Sim, está nos chamando para conhecer e ser conhecido pelo próprio Deus Criador. Tu és o Deus da minha
Imagine que todos os países se uniram e agora nós teremos uma eleição para definir um líder mundial, um líder supremo, alguém que vai nos dirigir, alguém que vai nos guiar, alguém que vai nos proteger. Quem você acha que deveria ocupar esse cargo? Quais as características desse novo líder em quem nós vamos votar? O que você espera que essa pessoa tenha? Provavelmente pensaríamos que deve ser uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia de habilidades, né? Uma pessoa forte, uma pessoa até com uma certa agressividade, porque é um líder, ele precisa nos proteger também, não deixar que nenhum mal surja no meio dessa terra, né? Então também deve ser alguém firme, forte, agressivo, não é verdade? Mas a Bíblia nos mostra exatamente o oposto. Jesus vai nos falar que quem vai herdar essa terra, quem vai reinar sobre essa terra, tem uma qualidade única. É manso e humilde. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos meditar no versículo 5, a continuação do nosso Sermão do Monte, as bem-aventuranças, os bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A tradução da NVI diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mais uma vez somos lembrados que o crente, ele é diferente de todas as pessoas desse mundo. Ele é alguém que não apenas aparenta ser diferente, mas ele é diferente na sua essência, de tal forma que o mundo não consegue nem entender por que ele é dessa forma, por que ele age dessa forma. E quando Jesus faz esse pronunciamento, ele causa um espanto para todos os judeus, porque os judeus esperavam a vinda de um Messias que seria forte, que seria poderoso, que seria um líder militar para eles, assim como Davi foi, alguém que iria tirar Israel das mãos do Império Romano, do domínio do Império Romano, iria fazer com que Israel se tornasse independente mais uma vez e até um país soberano sobre todos os outros, um país mais forte, uma nação muito mais forte do que todas as outras por causa do seu líder, que seria um líder poderoso, enviado por Deus. Mas Jesus ele está dizendo: opa, peraí, vocês não entenderam muito bem não o que meu pai quis dizer. Eu sou um líder completamente diferente. O meu reino não é dessa natureza. O meu reino não depende de nenhum poder físico, de nenhum poder militar. O meu reino depende apenas do poder do meu Pai. E é o meu Pai que nos dá o poder para reinarmos nesse mundo. Não é isso que Deus sempre nos ensinou na Bíblia? Que através do poder dele, ele faz os seus filhos vitoriosos? Lembre-se de tantas histórias, tantos milagres que Deus fez, como Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, foi através da mão poderosa de Deus. Lembre-se da história de Gideão também, quando Deus chama Gideão para livrar o povo da mão dos midianitas. Gideão chega com um enorme exército e Deus reduz aquele número drasticamente. Gideão vai com apenas 300 homens e vence o enorme exército dos midianitas. É o poder de Deus que exerce então o verdadeiro poder do seu reino. Não é o nosso poder, não é o poderio militar. Então não podemos depender das nossas próprias forças, pois é Deus que luta as nossas lutas, é Deus que nos dá as vitórias, é Deus que opera o milagre e é Deus que cuida do seu povo. Então cada um que faz parte desse reino de Deus deve ter uma característica essencial que Jesus nos apresenta nesse versículo. Deve ser uma pessoa mansa, uma pessoa humilde também, que é uma outra tradução para essa palavra. Jesus já nos ensinou que devemos ser pobres de espírito ao olharmos para dentro de nós mesmos e vermos que nós não temos nada de bom para oferecer a Deus, mas enxergarmos a nossa real condição pecaminosa. Depois Jesus nos ensinou a chorar pelos nossos pecados, para clamar pelo seu perdão. E toda essa transformação interna que o Espírito Santo faz em nós vai nos levar a uma transformação
externa, que agora sim nós podemos ver através da humildade. E agora a questão começa a ficar mais difícil, porque eu não estou tratando apenas de uma transformação interna, algo que está acontecendo ali no secreto, só entre eu e Deus, mas isso começa agora a envolver outras pessoas. As outras pessoas vão fazer parte e ver essa transformação que está acontecendo em mim. E como que eu descubro se eu sou humilde, se eu sou manso? Como que eu vou poder perceber essa ação de Deus na minha vida? Apenas no relacionamento com outras pessoas. Viver isolado nunca vai nos mostrar se nós somos humildes ou não. Nós só saberemos que somos humildes no convívio com outras pessoas, no relacionamento. Por isso que eu faço questão de bater na tecla que nós não podemos viver como igreja longe uns dos outros. Nós precisamos da comunhão, nós precisamos do convívio. Por isso tem sido tão difícil também esses dias. Mas aqueles que falam que podem ser cristãos apenas na sua casa e não precisam de uma igreja, não precisam comungar em uma igreja, não precisam fazer parte de um grupo, erram profundamente. Nós precisamos nos relacionar e através dos nossos relacionamentos, Deus também vai moldando o nosso caráter e vai desenvolvendo as qualidades que o Espírito Santo pretende que nós tenhamos, inclusive a humildade. Mas para entendermos o que é humildade, primeiro vamos entender o que não é humildade. Ser humilde não significa ser fraco, não significa ser frio, não sentir dor, não sentir emoções. Não significa você ser uma pessoa que não tem nem forças para se manifestar. Não é isso. Como nós já falamos em outra oportunidade, essas bem-aventuranças aqui, essas características, não se tratam de uma característica natural das pessoas. Existem pessoas que nasceram mais calmas do que outras, mas ser humilde é uma característica essencial para todos aqueles que servem a Deus e que fazem parte do seu reino. Todos aqueles que são salvos devem necessariamente ser humildes. Característica natural nós vemos aos montes, até mesmo em animais. Tem animais que são mais calmos, tem animais mais agressivos. É uma característica biológica, mas não é isso que nós estamos falando. E humildade também não é uma ausência de personalidade. Existem pessoas que não querem emitir a sua opinião, que não querem falar nada, mas aceitam tudo de todo mundo apenas para não entrar numa briga, Pagam o que for para evitar qualquer tipo de briga, querem a paz a qualquer custo. E isso faz até com que essas pessoas abram mão dos seus valores, daquilo que elas acreditam, e apenas para não ter discussão, apenas para não se envolver em nenhuma briga. Humildade também não é isso. Mas uma pessoa humilde, ela pode muito bem ter uma personalidade. Ela pode ser uma pessoa forte, ela pode ter caráter, ela pode ter uma enorme autoridade e ter muito poder. Mesmo assim, ela se mantém humilde. Porque a humildade é um ponto de vista que nós temos a respeito de nós mesmos, no nosso interior, e que nós levamos esse ponto de vista para fora, na nossa conduta, no nosso relacionamento com as outras pessoas. E pode parecer que nós estamos repetindo tudo aquilo que nós meditamos na pobreza de espírito, mas existe uma diferença que nós precisamos deixar bem claro, porque a humildade vai ser uma consequência da minha pobreza de espírito. Por essa razão, Jesus colocou nessa ordem: primeiro a pobreza de espírito, depois o choro e a humildade em terceiro lugar. Porque quando eu falo de pobreza de espírito e de chorar pelos pecados, é algo até um pouco mais fácil, perto das outras qualidades que nós vamos ver a partir de hoje. Porque quando eu olho para mim mesmo como um pobre de espírito, quando eu choro pelos meus pecados, eu estou fazendo isso no escondido. Eu estou fazendo isso, de repente, lá no meu quarto, lá em casa. Mas quando eu falo de humildade, isso já começa a trazer tudo aquilo que Deus tratou na minha vida no particular para a vida pública. Eu começo a ter que mostrar isso
para as outras pessoas. E isso é complicado, porque eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu não tenho mérito nenhum. Eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu sou um pecador mesmo. E tudo bem Deus pensar isso de mim, Deus vê isso da minha vida lá no secreto. Mas nós temos muita dificuldade com o que as outras pessoas vão pensar de mim. O que elas vão dizer? O que elas vão achar de mim? Nós somos ensinados desde sempre a mostrar a nossa grandeza, a mostrar os nossos valores para esse mundo, para que assim nós possamos ganhar uma autoridade, ganhar um respeito, ganhar a confiança das pessoas. Como que eu vou mostrar para as pessoas que eu não tenho mérito nenhum? Isso começa a ficar difícil. Os holofotes das pessoas vão começar a apontar para mim. Mas a humildade é isso. Eu permitir que as pessoas olhem para mim, que as pessoas apontem os holofotes para mim e vejam que eu não tenho mérito nenhum, que eu sou um pecador mesmo, que eu não tenho nada de bom naturalmente em mim. Infelizmente, nós vemos tantas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas que se ofendem tanto quando são criticadas nas suas vidas. Nós temos vários exemplos na internet, né? Quantas discussões nós vemos, quanta troca de mensagens, de indiretas, quantos textões nós vemos de pessoas que querem limpar a sua própria honra, porque ela foi atacada, né? Porque o seu caráter foi atacado ali e nós queremos publicamente limpar a nossa imagem. Então sentimos a necessidade de escrever um textão para nos defender e geralmente atacamos de volta, né? Quem é você para me julgar? Quem é você para pensar isso de mim? Isso que é o natural do ser humano, uma necessidade de se defender, de se valorizar, de limpar a sua honra, de não levar desaforo para casa. Sendo que se nós entendêssemos o que é a humildade, nós responderíamos assim para a pessoa que nos ofendeu: olha, eu sou mal mesmo. Na verdade, eu sou até pior do que isso que você está mencionando, porque eu ofendi a glória de Deus. Eu até poderia te ajudar a aumentar em muito essa lista aí, porque eu sei o mal que eu tenho feito para Deus e Deus conhece também o pecador que eu sou. Porque quando nós reconhecemos lá no íntimo, lá no secreto, quem nós realmente somos diante de Deus, o que nós fizemos para o Senhor e que o Senhor nos perdoou mesmo assim, quando nós trazemos isso para a nossa vida pública, nós entendemos que nós não precisamos limpar a nossa imagem diante das pessoas. Nós precisamos da aprovação de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus, da aceitação dele, que ele nos aceite como filhos. Depois disso, não é necessário ser aceito por mais ninguém. Não é necessário ter a minha imagem limpa por mais ninguém. Observe alguns exemplos que a Bíblia nos mostra de homens que foram humildes. Eu quero lembrar aqui a história de Davi, um homem tão conhecido por todos nós, né? Que tão jovenzinho, ele era apenas um pastor de ovelhas, mas recebeu a visita ali do profeta Samuel. Esse profeta ungiu ele e prometeu que Deus estava falando com ele e dizendo que Davi seria o futuro rei de Israel. Mas naquele momento o rei era Saul. Então Davi vai servir Saul, luta batalhas por Saul, é um servo ali fiel para Saul, e mesmo assim Saul tem ciúmes de Davi e procura matar Davi. O que Davi faz? Se vinga. Davi, em algum momento, ele se levanta contra Saul e fala assim: olha, você não é mais rei não, eu fui ungido como rei, sai daqui, agora nós vamos brigar por esse trono, vamos ver quem é mais forte, vamos ver quem sobrevive a uma luta. De maneira alguma. Davi sabia quem ele era diante de Deus, o que Deus já havia prometido para ele, então Davi espera Deus agir no momento certo. Davi foge quando é possível, se esconde para que Saul não o mate. E enquanto ele estava fugindo, em duas situações, Davi teve a oportunidade de matar Saul, e mesmo assim não fez, por respeito, por humildade. E ele teria todas as desculpas para fazer aquilo, né? Ele poderia dizer: ó,
eu que serei o novo rei de Israel, Deus já me ungiu, Deus já me prometeu, foi legítima defesa, esse homem aqui estava querendo me matar. Mas não, Davi foi humilde, ele esperou e aguardou o momento certo até que Deus possibilitou que ele se tornasse rei. A Bíblia nos conta também a história de Abraão, um homem que foi escolhido por Deus, saiu da sua terra e levou consigo o seu sobrinho Ló. Eles começaram a prosperar, Deus estava abençoando eles moravam juntos, mas em um certo momento os seus pastores começaram a brigar e eles falaram, olha, é melhor nós irmos morar cada um em um campo diferente, né, em um lugar diferente. Abraão era o mais velho, ele poderia escolher, ele poderia falar, eu vou morar naquelas terras e você vai para aquele lado. Mas Abraão, ele é humilde, ele fala para Ló, pode escolher você primeiro, escolha para onde você quer ir e eu vou na direção oposta. Isso é humildade. Ele tinha todo o direito, falou, não, eu sou mais velho, eu sou seu tio, eu que fui chamado por Deus. Mas não, Abraão, ele entendia quem ele era na presença de Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando dele, que Deus estava o abençoando e seja onde ele estivesse, Deus estaria cuidando dele e o abençoando. E a Bíblia nos dá vários outros exemplos que poderíamos ficar aqui por muito tempo falando, mas procure lembrar da história de Moisés, Jeremias, Paulo. Mas eu quero destacar aqui o nosso maior exemplo de humildade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz em Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Na vida de Jesus nós podemos ver na prática o que é ser manso e humilde, pois ele era o próprio Deus, estava assentado ali no seu trono de glória e abriu mão de toda aquela glória, de toda aquela vida maravilhosa, sem sofrimento, e ele veio, se tornou um homem, sofreu a sua vida inteira para servir aos homens, para poder pregar a palavra de Deus, para proporcionar a salvação, proporcionar perdão para homens que não mereciam, pecadores. E ainda assim ele sofreu escárnio, sofreu desprezo, sofreu perseguição e por fim ele morreu como um bandido. Morreu da pior maneira que podia ser morto naquele tempo. Morreu crucificado, com várias pessoas zombando dele, menosprezando dele ali. E ele era o único que poderia reclamar por justiça. Falar, eu não mereço isso. E ele não merecia mesmo não. Mas mesmo assim, ele não reclamou e ele cumpriu a vontade de Deus para a sua vida. E ele era o único que poderia reclamar por justiça e falar, para com tudo isso, eu não mereço isso não. Ele era o único, né? Ele não merecia mesmo. Mas mesmo assim, ele não reclama e ele obedece à vontade do Pai. E essa obediência faz com que ele caminhe até a morte, pior morte que poderia ter, por obediência ao Pai e por amor ao seu povo. Então, quando nós olhamos para esses exemplos, nós podemos perceber que pessoas humildes não são pessoas que não têm personalidade, não são pessoas fracas. É impossível você olhar para Abraão, Davi, Jeremias, Paulo e até mesmo Jesus e falar que essas pessoas não tinham uma personalidade, né? Que eram pessoas fracas. Eram homens que tinham um caráter fortíssimo, mas que entenderam que não precisavam demonstrar a sua força no momento errado, no momento em que não era necessário, porque a sua personalidade estava em submissão a Deus. Nós podemos pensar aqui num exemplo de um cavalo, para nós procurarmos entender um pouco mais essa questão da humildade. Quando nós olhamos para um cavalo, é um animal forte, né? Cheio de músculos. É um animal com muita potência, né? Para correr, para puxar algo, né? Ele tem muita força. Mas quando nós vemos um cavalo domesticado, nós não vemos que esse cavalo perdeu a sua força, mas que ele tem uma força em submissão ao seu dono, ao seu guia.
Quando é necessário, ele coloca a sua força em ação. Mas quando não é necessário, aquela força fica contida e submetida. Como toda bem-aventurança, nós temos uma maravilhosa promessa. Os mansos e humildes herdarão a terra. No segundo retorno de Cristo, nós temos a promessa de que Ele reinará sobre o mundo inteiro. E nós estaremos com Ele, reinando com Ele. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Cristo, Ele sim será o nosso líder supremo, o líder maior. E Ele, como nós já falamos, é o nosso maior exemplo de mansidão, o nosso maior exemplo de humildade. E Ele será o nosso líder. E nós que reinaremos com Ele também, precisamos ser humildes, precisamos ser mansos. Senão, não estaremos aqui, não reinaremos com Ele. Isso nos faz lembrar o que Jesus nos ensina em Lucas 14:11. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então nós sabemos que quando nós nos humilhamos aqui, nos humilhamos diante da mão poderosa de Deus, confiamos as nossas vidas a Ele e deixamos com que Ele faça a justiça, nós seremos exaltados lá na frente e poderemos reinar com Cristo. E será maravilhoso. Mas e agora? O que eu faço com toda essa informação? Olha, se você tem caminhado desde o início conosco, se você já entendeu que você é pobre de espírito, se você já chorou e se lamentou pelos seus pecados, o Espírito Santo vai causar uma transformação em você e vai gerar humildade. Então, passe a abandonar qualquer necessidade de limpar a sua própria imagem. Porque agora você não pertence a você mesmo, você pertence a Cristo. E é Ele que cuida de você. Não adianta você querer cuidar da sua própria imagem. Mas Cristo é o seu Senhor, Ele que vai cuidar das suas lutas, Ele que vai fazer justiça por você. Quem é manso não se preocupa que os outros vão falar mal dele ou fazer algo de ruim para ele. Mas ele sabe que ele merece todo tipo de castigo pelo seu pecado, pela sua condição de pecador. Ou seja, ele merece isso e mais um pouco, né? Mas quem é humilde também se agrada e fica surpreso quando as pessoas falam bem dele e quando até recebe algo de bom, seja até do próprio Deus, porque sabe que ele não é merecedor de receber algo bom, mas fica muito feliz quando isso acontece. Então, olhe para você mesmo e ore pedindo para que o Senhor produza a humildade no seu coração, que Ele te ajude a enxergar as circunstâncias da vida em que você precisa ser humilde, aquelas situações em que o seu ego vai inflamar, mas que você precisa se manter submisso à vontade de Deus e não cair no erro de querer defender a sua própria imagem, não cair no erro de querer colocar a sua opinião, a sua vontade acima dos outros. Aquele que é submisso está em obediência e submissão a Deus. Lembre-se que eu não estou falando aqui para você desconsiderar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, de você passar a ter um discurso de que você não tem nenhum dom, de que você não tem nenhum talento, né? Não é isso que eu estou falando, de que você não pode nem falar em nome de Deus, que você não serve para servir a Deus, que você não pode pregar a palavra dele. Não é isso. O que nós estamos falando é que nenhum de nós tem mérito para a sua própria salvação e de que não adianta nós brigarmos com as pessoas desse mundo para ter qualquer tipo de autoridade, porque mais vale ter um reconhecimento de Deus do que dos homens. Nós agora estamos preocupados com aquilo que Deus acha de nós. O mais importante é sermos perdoados por Deus e depois servir a Ele. Depois nós vamos buscar ensinar isso para as pessoas, pregar o Evangelho de Deus a essas pessoas através das palavras e através da nossa conduta também. E muitas vezes será exigida uma humildade nossa.
Então, ore e peça ao Senhor para produzir isso na sua vida, submeta-se ao Espírito Santo, peça ao Senhor para encher a sua vida do Espírito Santo e Ele vai produzir frutos na sua vida. E um deles vai ser essa característica da humildade. Só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. História levada à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Eu quero orar com você agora para nós encerrarmos esse culto e eu quero te convidar a consagrar a sua vida no altar de Deus. Aí na sua casa, no seu quarto, seja onde você estiver, ore comigo, ore ao Senhor, consagre a sua vida a Deus. Se tudo isso que nós falamos nessa noite, essa característica de ser manso, de ser humilde, se você não observa isso na sua vida, peça ajuda ao Senhor, peça a Ele para desenvolver isso na sua vida e que você possa ter a certeza de que você é um bem-aventurado, alguém que tem uma felicidade que não vem deste mundo, mas uma felicidade que vem de Deus, e que você possa ter a certeza de que herdará a terra também, que reinará com Cristo por toda a eternidade. Essa é a melhor notícia que nós podemos ter, de ter os nossos pecados perdoados e a certeza de que reinaremos com Ele por toda a eternidade e que Ele cuida de nós a cada dia e cuidará para sempre. Vamos orar? Pai amado, nós somos muito agradecidos ao Senhor por mais uma oportunidade de te cultuar, de render louvores ao Teu nome, de orar ao Senhor e aprender mais com a Tua palavra. Ó Deus amado, como é difícil para nós sermos mansos e humildes. Como é difícil, Pai, despojarmos do nosso próprio eu, abrir mão do nosso orgulho, da nossa própria justiça, da nossa imagem. Porque muitas vezes, ó Pai, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser valorizados, elogiados e não queremos ser criticados. Nos ajuda, Pai, a ter uma real visão de nós mesmos à luz da Tua palavra, na presença do Senhor, à luz da Tua santidade, enxergar os pecados na nossa vida, pedir perdão ao Senhor e entender que sem o Senhor nós nada somos.
Então nós não precisamos brigar com as pessoas deste mundo para termos autoridade, para termos uma imagem bonita diante deles. Mais importa agradar ao Senhor. Nos ajuda nisso, Pai, que possamos aplicar essa verdade nas nossas vidas, que possamos ter discernimento e reconhecer aqueles momentos em que precisamos nos submeter ao Senhor, que precisamos sair de cena e deixar que o Senhor cuide de todo caso, mesmo, Pai, que sejamos maltratados, mesmo que sejamos criticados, mesmo até que venhamos a sofrer fisicamente, assim como os teus servos sofreram nas páginas da Bíblia e também ao longo de toda a história. Nos ajuda, Pai, a ter a certeza de que é o Senhor que cuida de nós e o Senhor tem nos abençoado e encontramos a verdadeira felicidade, não no reconhecimento dos homens, mas a verdadeira felicidade vem de Ti, vem do Teu perdão, da Tua salvação e da Tua presença conosco todos os dias. Muito obrigado pela maravilhosa promessa de reinarmos contigo por toda a eternidade. Que maravilhosa, Pai, promessa de sermos co-herdeiros com Cristo. Nós não merecemos, mas Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na presença de Jesus. E nunca se esqueça de orar, ler a Bíblia e buscar a presença de Deus na sua vida. Amém.